Você tem ideia de como o sistema de crenças que é instalado dentro de nós, que ele é construído no conjunto da nossa história de vida, ele é muito forte? Mas eu quero dizer para você que é muito forte. E às vezes é exatamente essa dificuldade que nós temos quando nós estamos trabalhando o nosso sistema de crenças, porque é aquilo que a gente acredita, é a forma como a gente acredita. Tudo isso que eu acredito, ele de alguma maneira, ele vai ser expresso a partir da minha ação, da minha reação, do meu comportamento, do meu estilo de vida. E tudo isso, exatamente tudo, vai ser influenciado por aquilo que eu acredito. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, tentando entender o nosso sistema de crença, que muitas vezes é um sistema de crença religioso, não está de acordo com a palavra de Deus, mas algo que nós trazemos como verdade, sendo que na realidade, verdade é a palavra de Deus. E é por isso que eu preciso todos os dias ser exposta à palavra de Deus. E é por isso que eu preciso adquirir a prática de declarar a palavra de Deus. E é por isso que eu preciso me alimentar da palavra de Deus, para que todo o meu sistema de crenças que eu acumulei no decorrer da minha vida, que ele não está de acordo com a palavra, ele possa ser desconstruído e automaticamente eu possa viver o novo de Deus segundo a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa série, desconstruindo o Egito dentro de nós. Então, se esse conteúdo te interessa, se inscreve no canal, curte, compartilha, veja com alguém que você entende que precisa ter esse entendimento nesse tempo. Então, ao final desse vídeo, eu vou estar abrindo uma oportunidade para você que precisa de um acompanhamento terapêutico, que gostaria de investir esse ano em sua saúde mental. Eu vou aqui no final desse vídeo estar falando um pouquinho sobre. Então, vamos à quinta praga, que é justamente a peste dos animais. E aí a gente vamos entender esse cenário aqui, tá? Aí chega um momento que Deus ele vai mostrando mais enfaticamente o seu poder. Dentro dessa estrutura de poder de Deus, a intenção era justamente essa, assim como nós temos falado nos outros vídeos, confrontar o sistema religioso. Obviamente que a intenção principal é deixar o povo ir, até porque chegou o tempo de Deus cumprir a promessa, que o povo estaria naquela condição, mas chegaria um tempo que Deus ia levantar o libertador e eles seriam livres para a terra que Deus preparou para eles. Então a primeira coisa que eu entendo nesse cenário é que quando chega o tempo de Deus dar a vitória, pode acontecer o que acontecer, ele é Deus para dar a vitória. Pode se levantar Faraó, pode se levantar o inimigo, pode se levantar reis, príncipes, governadores. O tempo da vitória de Deus para nós é um tempo que está contabilizado nele, na eternidade, nos céus. A única coisa que nós precisamos entender neste cenário: não saia da posição, não saia do lugar que Deus te colocou, não saia do lugar da bênção, não se misture, seja alguém que esteja na posição como um homem, uma mulher de Deus preparado para entender que para que se cumpra aquilo que Deus tem estabelecido para você, algumas situações nós vamos ter que passar. Só que quando nós não estamos preparados para passar por algumas situações, nós entramos em desespero. Nós não entendemos, nós não confiamos. E muitas vezes nós confiamos muito mais no nosso sistema de crença intuitivo do que verdadeiramente na palavra de Deus. Por quê? Deus, ele vai agir em nosso favor, mas nós precisamos verdadeiramente estar na posição e crermos que ele está agindo na nossa direção. Então, dentro deste cenário onde Deus vai potencializando, mostrando o seu poder e para que o mundo veja, ele começa a fazer essa desconstrução.
Porque dentro do cenário do Egito, eles tinham essa questão do sagrado muito forte dentro deles. Então, para eles, os animais eram considerados sagrados. Então, agora, o Senhor, ele entra com a peste nos animais. E dentro dessa construção da peste dos animais, esses animais, exatamente, eles eram sagrados. O touro, a vaca, muitos desses animais, e grande parte da qual Deus, ele declara uma das 10 pragas, exatamente aonde o Senhor está ferindo esse sistema religioso egípcio, ferindo esse sistema de crenças humano, ferindo esse sistema de crenças que são construídos longe de Deus e longe da palavra de Deus. Então a gente vê aqui que os egípcios, para eles, esses animais sagrados, eram considerados protetores dele. Só que quando o Senhor chega, eles começam a perceber que não existe proteção neles. Não existe proteção, porque os deuses que eles intitulavam como sendo deuses, eles não poderiam protegê-los do grande eu sou, do nosso Deus, do nosso eterno Deus. Então a gente começa também a ver o Senhor, além de confrontar o sistema religioso, ele começa a confrontar um sistema corrupto que está do Egito, que não é diferente dos nossos dias. Não é diferente dos nossos dias. Hoje Deus tem nos chamado para sermos separados. Nós não podemos viver um evangelho misturado, viver um evangelho corrupto, viver um evangelho onde as nossas crenças, elas são religiosas, dentro de um sistema. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós ficamos parecidos com Ele. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, existe uma transferência natural. Isso estou falando no nível de humano. Quando eu me relaciono com alguém muito próximo, muito íntimo, eu não estou nem falando de casal, de intimidade realmente, por exemplo, na área do casal. Eu estou me referindo à convivência mesmo. Então é comum, dentro dessa estrutura de convivência, nós começarmos a aparecer, às vezes, até a própria aparência, porque as pessoas começam a utilizar o mesmo produto, ter os mesmos hábitos, ter as mesmas parecidos os gostos, porque uma coisa influencia a outra. Com Deus não é diferente. Então, se nós estamos andando com Deus, se nós estamos nos relacionando com Deus, obviamente que a nossa intimidade com Deus vai gerar em nós algo muito próximo ao desejo, ao que está no coração de Deus, a palavra de Deus, vai nos fazer cada dia ficarmos mais parecidos com Ele. Então, era justamente nesse tempo, nesse sistema de crenças que Deus estava abalando a terra do Egito. Então, quando nós precisamos entender nesse contexto, eu fiz até uma observação aqui, nós não podemos viver um evangelho de mistura com a sujeira do mundo religioso e corrompido e sermos testemunha de Cristo. Então, que isso possa ser realmente gerado no nosso coração. Até que ponto nós estamos vivendo esse evangelho misturado, onde nós fazemos parte do mundo, mas nós literalmente fazemos parte do mundo, mas nós não temos a consciência que nós não somos do mundo. Até que ponto nós nos deixamos corromper por as instituições, por um sistema religioso, por um sistema corrompido e ao mesmo tempo declaramos que nós somos testemunhas de Cristo. Isso é muito sério, porque o mundo espiritual, irmãos, ele não tá para brincadeira. O mundo espiritual, ele não tá para brincadeira. O que o inimigo puder fazer para confundir o cristão, para deixar o cristão à margem do que verdadeiramente a palavra de Deus diz, para deixar o cristão arrancando os cabelos, preocupado, saindo nas ruas, desesperado, sem entender nada, o que o inimigo puder fazer, ele vai fazer. E uma das coisas que ele faz dentro dessa questão é que até nós falamos no vídeo de ontem
sobre estar no mundo e não ser do mundo. Eu sugiro que você assista, se você ainda não assistiu. É justamente isso, trazer essa confusão. Ah, tudo bem, nada a ver. Hoje em dia fala, nada a ver, tá tudo bem, tá tudo bem. Fuja do novo normal. Fuja do novo normal. Vá para o que a palavra de Deus diz. Porque o novo normal, ele está corrompido por um sistema religioso e mundano. E se verdadeiramente nós queremos estar na coluna e na nuvem, acompanhando o movimento do espiritual de Deus, do reino de Deus, nós precisamos estar longe desse novo normal e estarmos aliançados com a palavra de Deus. E dentro dessa questão aqui de Êxodo, que inclusive, eu não sei nem se eu já falei, mas eu vou repetir, Êxodo 9, do 1 até o 7, tá? Está registrado aqui a peste dos animais. Então, leia, irmãos. Leiam. Isso não é uma série para mim, isso é uma série para nós. Leiam. Tire um tempo, gente, são 7 versículos somente. Tire um tempo, leia, veja o que Deus vai falar com você. Veja qual é a revelação que Deus dá a partir desse versículo para a sua vida. Veja qual é a desconstrução que Deus está levantando na sua vida, na sua casa, na sua família. Leia. É o melhor investimento que você faz na sua vida para desconstruir as crenças e arrancar o Egito de você, estando aqui aliançado a Jesus, a partir da palavra de Deus. Então a gente percebe dentro desse cenário, uma das coisas bem legais que o Senhor fala, está no versículo 3 e diz assim: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência e com gravidade. E o 4, e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Gente, que Deus lindo. Ele dá a ordem, ele envia a peste, mas ele faz separação. Gente, vamos colocar a mão na consciência. Qual é a separação hoje que eu estou do mundo? Muitos, talvez, o Egito se considerava uma nação extremamente religiosa, e eles passaram exatamente por essa questão. E aqueles que estavam na proteção, na guarda, na direção, na instrução do Senhor Deus, eles foram guardados. É o mesmo Deus, ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, sempre será eternamente. Se você estiver de acordo com o que ele tem instruído você pela palavra, sua casa, sua vida será guardada, porque ele é fiel para guardar. Ele é fiel, não é diferente do povo do Egito, não é. Ele é fiel. Nosso Deus é fiel e tudo foi guardado. Deus demonstrando o seu poder, enviando a praga, enviando a peste, fazendo separação. Esses daqui vão ser atingidos, mas esses daqui não serão. Porventura, o nosso Deus não é o mesmo para que faça exatamente isso em nossa casa, guardando a nossa família, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, guardando a nossa existência na terra. Se porventura nós estivermos na mesma posição dos filhos de Israel ali, do povo de Israel, e Deus não fará essa separação de nos guardar, Ele fará. Ele fará, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele fará. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. Então, aí a gente vê aqui exatamente que tudo no Egito, ele passa a ser destruído, mas nada atinge o povo de Deus. A gente não sabe o que esses dias nos reservam. A gente não sabe o que esse ano nos reserva. Eu fico muito pensativa e eu digo, Senhor, eu não quero ser profeta do caos, mas eu vi uma profecia que realmente me deixou muito preocupada. Eu até creio na profecia daquele pastor. E eu fiquei assim, preocupada, já depositando todas as coisas em Deus.
Porque a minha preocupação não está só para mim. A minha preocupação está para muitos, para a família, para os líderes, para a igreja, para as pessoas que têm recursos, para as pessoas que não têm recursos, para as pessoas que estão cegas, para as que não estão. Isso eu estou falando de dentro da igreja. Então a gente precisa realmente se posicionar em Deus para que, assim como houve aqui no Egito, o Senhor também guarde o seu povo. E isso ele tem liberado, e eu tenho liberado a palavra que eu recebi no início desse ano, que Deus abençoará o seu povo em meio ao caos. Eu creio nessa palavra e eu estou debaixo dessa palavra em nome de Jesus. E eu quero declarar essa palavra na minha casa, na sua casa, na minha existência, na minha família, na sua existência, na sua família. Mas seja a boca de Deus aí na sua casa. Seja a boca de Deus para profetizar na sua casa. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte, obedeça, esteja debaixo da orientação de Deus a partir da palavra de Deus. E aí a gente vê que a nossa aliança, ela é com Cristo, ela vai permanecer. Nós estamos guardados nele, é por Jesus. Nós estamos guardados em Jesus Cristo. Se esconda em Cristo, se proteja nele. Siga para Ele, corra para Ele. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se por acaso você estiver desanimado na fé, se você estiver longe dos caminhos, volte para Jesus. Eu não estou dizendo, eu não estou falando sobre religião, irmãos. Não é sobre religião, é sobre Jesus. É sobre ter uma vida com Deus. É sobre ter uma vida separada. É sobre ter uma vida de santidade. E nós estarmos verdadeiramente guardados, confiando, seguros naquele que tem nos feito a promessa, que é o Senhor. Eu gostaria de aproveitar esse tempo, quando a gente falando um pouquinho sobre o treinamento em questão de saúde mental, eu confesso que eu não ia fazer isso esse ano, eu tinha outros projetos, até porque eu estou em transição de carreira. Mas aprove o Senhor gerar isso no meu coração. E eu quero dizer aos irmãos que tudo aquilo que nós temos feito é pensado no povo de Deus, exatamente o quanto as pessoas precisam de ter clareza, de entender os processos mentais, de investir na sua saúde emocional. E dentro desse contexto, aí surgiu a ideia de reunir esse grupo, de fazer esse momento de nós estarmos juntos. Irmãos, é menos do preço do café. É sério. Você paga um valor simbólico mensal. Menos do que o café. Menos de R$1 por dia. Então, a contribuição que eu tenho me entendido no Senhor para esse tempo, para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos que precisam de uma orientação, no sentido de saúde mental mesmo, de trabalhar as questões emocionais, nós reunimos nesse período durante esse ano. Então, você é nosso convidado a estar conosco caminhando. Irmãos, entenda uma coisa. Se essa proposta vai de acordo com aquilo que você precisa e se você tem condições de fazer, não perca essa oportunidade. Porque eu tenho plena convicção que Deus vai abençoar você muito mais do que você imagina. Quando você começa a entender os processos mentais, quebra as cadeias da mente, começa a mudar verdadeiramente o teu sistema de crenças. E aí você começa a entender os propósitos, os princípios da palavra de Deus com muita clareza, porque agora a gente já começou a eliminar os ruídos que nos impedem muitas vezes de entender a palavra e de viver aquilo que Deus tem para nós. Então, se você tem condições, se isso está de acordo com a sua necessidade, não perca essa oportunidade. Estou deixando o link aqui para você, que você se sinta muito livre em Deus para entrar ou não nesse ano onde nós estaremos caminhando juntos. Que Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.